esse é você. Recentemente você vem buscando algumas formas de ter sonho lúcido pela internet e se depara com esse vídeo. Então a noite chega, você testa a técnica e finalmente... Bom, eu queria muito dizer pra você que é fácil assim, mas infelizmente não é. Mas uma coisa eu posso te assegurar, se você não desistir de tentar, você vai conseguir ter um sonho lúcido. E é com essa mensagem que eu começo o vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou te ensinar em apenas 3 passos, uma técnica muito famosa que se chama acordar e voltar para a cama, que é uma tradução da palavra original em inglês, Wake Back to Bed. Ela é uma das que se encaixa nas técnicas de ajuste do ciclo, TAC, onde você basicamente tem um sonho lúcido a partir dos seus ciclos do sono, assim como é a Mild, a Silent e outras também. Esse método é ótimo para quem é iniciante, porque ela é fácil e pode trazer resultados na primeira tentativa. Então, se você está começando na jornada dos sonhos lúcidos, eu te recomendo começar por essa. E antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que estão apoiando o canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos e amigas. Isso realmente me motiva muito a continuar o canal. Eu vou me esforçar mais e mais para toda semana trazer um conteúdo de qualidade e novo sobre sonho lúcido para vocês que são inscritos desse canal. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que você faça isso, porque a cada vídeo eu vou te ajudar a melhorar sua habilidade de sonho lúcido com várias técnicas, tutoriais e dicas que vão te auxiliar nesse processo. A minha meta é fazer com que você consiga ter sonho lúcido cada vez mais a cada dia, e se isso parece interessante para você, ligue as notificações no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar. De volta para a técnica, são 3 passos bem simples, e você já pode aplicar eles hoje. 1. Vá para a cama normalmente e coloque um despertador para 6 horas a partir do horário que você for dormir. O ideal, para quem já tem sonho lúcido há alguns meses, é tentar achar o horário certo que o seu corpo entra no sono REM. Para quem não sabe o que é isso, o sono REM é a fase onde a nossa atividade cerebral fica maior, nossos olhos ficam se mexendo mais rápido e principalmente onde nós temos o sonho lúcido. A gente tem essa fase cerca de 4 vezes por noite. Eu falo para vocês colocarem despertador depois de 6 horas, porque normalmente é o horário onde a média das pessoas entra no último sono REM, onde você pode ter muito mais tempo de sonho lúcido. Então talvez você que esteja vendo esse vídeo possa ter a fase REM em 5 horas ou até 7 horas depois de dormir. Se você quer saber que horas o seu sono chega nessa fase, anota o tempo exato que você for dormir e depois anota o tempo que você acordar. Por exemplo, se você dormir às meia-noite e acordar às 6h30, o seu sono REM começa mais ou menos às 6 da manhã. No segundo passo, quando o despertador tocar depois de mais ou menos 6 horas de sono, saia da cama e acorde completamente. Agora você terá que ficar cerca de 20 minutos a 60 minutos acordado ou acordado. É importante ressaltar que nesse momento você tem que sair da cama, senão o sono pode fazer com que você durma sem querer. É bom que nessa hora você ache algo para ocupar sua cabeça nesses 20 a 60 minutos. Eu recomendo você ler algum livro sobre sonhos lúcidos durante esse tempo, porque isso pode te ajudar a ter mais lucidez. Agora chegamos ao terceiro passo. Volte a dormir e relaxe. Se a sua mente está muito ativa e seus pensamentos começarem a te atrapalhar, faça algumas respirações e medite por alguns minutos. Você pode ficar escutando ondas binaurais ou até praticar a técnica Mild enquanto estiver tentando dormir, que para quem não sabe é ficar repetindo várias e várias vezes que você terá um sonho lúcido. Basicamente é isso. Mas se você quiser mais informações, acesse o segundo vídeo do canal que eu falo melhor sobre essa técnica em específico. Você também pode tentar a incubação dos sonhos nessa parte e visualizar um sonho que você quer ter nessa noite. Quando você começar a entrar no estado de sonho, é provável que você fique no estado hipnagógico junto com a paralisia do sono, mas tudo isso faz parte do processo, então não precisa se desesperar e tentar acordar. Imagina você tendo um sonho correndo e ao mesmo tempo na vida real você segue os mesmos movimentos. Acho que ninguém quer ter a experiência de acordar com vários hematomas no corpo, né? Eu tô falando isso porque muitas pessoas não querem passar pela parte da paralisia do sono, mas ela só existe por causa do próprio mecanismo de defesa do seu corpo. Pode parecer assustador com todas aquelas alucinações sonoras e visuais, mas o processo é bem rápido e nada pode te fazer mal naquele momento, a não ser te deixar com um pouco de medo. E pronto,
esses foram os 3 passos necessários para fazer essa técnica. Talvez você se pergunte qual a diferença entre ela e a Wild. Elas realmente são muito parecidas, mas na Wild, quando você acorda depois do alarme das 6 horas, o recomendado é não se mexer e ficar na cama o tempo todo. Na Wild, você pode até mesmo tentar ela no momento em que você for dormir pela primeira vez, mas isso é muito difícil de conseguir, porque a fase REM dura poucos segundos nessa hora e tende a crescer conforme for passando a noite. E é claro que eu não posso esquecer de falar da importância do diário dos sonhos. Se você nunca anotou seus sonhos, tente começar anotando no momento em que você acordar, que nos dias seguintes você verá que vai ficar muito mais fácil se lembrar deles. Se você não tem paciência para anotar todos os dias, só tire uns 5 minutos depois de acordar e tente lembrar dos sonhos que você teve. Às vezes demora um pouco para a lembrança vir, mas isso já basta para melhorar a sua memória. E no momento em que você entrar no sonho lúcido, faça um teste de realidade para confirmar se você realmente está no sonho olhando para a sua mão. Se ela estiver com um dedo faltando ou com dedos a mais, eu posso te assegurar que você conseguiu. Como acontece com algumas pessoas, é possível que você não consiga na sua primeira tentativa, mas um conselho que eu tenho para você é: não fique frustrado ou frustrada. É normal que nos primeiros dias de adaptação você cometa alguns erros, então não se preocupe se der errado. A cada dia você estará evoluindo. E o bom é que essa técnica já foi testada cientificamente no Laboratório do Sono do Instituto Central de Saúde Mental na Alemanha. Ou melhor... Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaftsgesetz! Mas brincadeiras de lado, no estudo, 50 participantes responderam um questionário sobre seus sonhos todos os dias ao acordar por 5 semanas. Uma vez por semana, os participantes colocaram um alarme para acordar, depois de cerca de 6 horas de sono, e ficaram acordados por um curto período de 10 a 30 minutos para lembrar dos sonhos que eles tiveram, e em seguida voltaram a dormir com a intenção de ficar lúcido. Os pesquisadores descobriram que a técnica aumentou a probabilidade de ter sonho lúcido para 18%, em comparação com 6% de chance de ter um sonho lúcido nas noites em que a técnica não foi usada. Dos 10 participantes que nunca tiveram um sonho lúcido antes, 5 falaram ter tido pelo menos um sonho lúcido durante esse período de 5 semanas. Essa pesquisa teve esse resultado quando as pessoas faziam só uma vez por semana. Se elas fizessem todos os dias, com certeza a probabilidade iria aumentar. Agora eu vou responder algumas dúvidas que a maioria das pessoas me pergunta e também algumas dicas que vão te ajudar a fazer essa técnica. Tem como não ter paralisia do sono? Sim, tem como. Se você quiser evitar a paralisia do sono de todas as formas, é preciso que você se certifique de reduzir o seu estresse durante o dia, que você não coma muito tarde, não tome bebidas com cafeína antes de dormir e também evite usar o celular. E na hora que você for dormir, simplesmente deixe o sono te levar. É claro que quando você fizer a técnica, o recomendado é você estar consciente o tempo todo, mas isso implica em você ter que passar pela paralisia. E se eu não conseguir dormir depois de acordar pelo alarme? Se isso acontecer, não se preocupa. No dia seguinte, tente ficar bem cansado ou cansada, a ponto do seu corpo querer descansar mais, mesmo depois de ficar um tempo fora da cama. Uma dica é não fazer essa técnica todos os dias, porque ficar muito tempo no sono REM pode diminuir o tempo de sono de qualidade. Então eu recomendo que todos os dias você faça a Mild, que é a indução mnemônica de sonhos lúcidos, porque essa não tem nenhum efeito colateral e é a mais simples de todas. É importante notar que todos os organismos são diferentes. Algumas pessoas têm sono leve, outras têm sono pesado, alguns têm mais dificuldade para dormir que outras e tá tudo bem. Talvez essa técnica não seja o ideal para você, mas com certeza outra vai se encaixar melhor no seu tipo. A melhor coisa a se fazer é testar todas elas e a partir disso criar a sua própria técnica, que vai induzir sonho lúcido praticamente todos os dias. Então esse foi o vídeo. Se você gostou dessa técnica e quer ver mais vídeos desse tipo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que ele chegue no máximo de pessoas que também querem aprender sobre sonhos lúcidos. E é isso, pessoal. Até mais e bons sonhos.